de número 18. Nossa, já passou 18, hein? Mas que rápido. Capítulo 3 de Efésios. Versículos de 1 a 7. Por essa causa eu. Capítulo 2, nós vimos tantas coisas maravilhosas. E Paulo então continua. Por essa casa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Falamos de que ele estava em cadeias, em prisões. Ele era um apóstolo em cadeias, um embaixador em cadeias. Mas o que me chama a atenção, ele fala assim: sou prisioneiro de Cristo. Isso faz toda a diferença. Ser escravo de Cristo, ser servo de Cristo, ser prisioneiro de Cristo, é uma maneira de nós falarmos que nós somos dele. Não tem essa conotação horrível da escravidão humana. Cristo nos liberta. Eu não vejo tristeza no apóstolo em falar que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Eu sinto uma dorzinha de cotovelo. Que maravilhoso! Oxalá que todos pudessem se sentir prisioneiro ou escravo de Cristo Jesus. Aí está a nossa libertação. Aí está a nossa realização. É um nível mais profundo de cristianismo. Tá bom? Aí fala assim: por amor de vós, gentios, sublinha a palavra gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, também sublinha isso aí. Dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, para que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. As cartas paulinas, desde Romanos, Colossenses e outras cartas mais, fala desse mistério. Por quê? Porque até o Novo Testamento, até a cruz, era um mistério o que Deus ia fazer. O povo judeu, apesar de ter a lei e os profetas, eles não sabiam desse mistério. Por isso Deus, por meio do apóstolo Paulo, está revelando esse mistério, tá? O qual, aí ele fala assim: em outras gerações, no passado, no Velho Testamento, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios, verdadeiros gentios, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Que texto! Gente, esse texto é uma tremenda, incrível notícia. Foi uma bomba, foi um escândalo. O apóstolo escrevendo essas coisas, as igrejas ficavam de olhos arregalados, especialmente os judeus. Foi uma grande boa nova aos gentios. Gentios e judeus, quando ouviram essa notícia na igreja, eles ficaram uns assustados, outros bobos de alegria. Que notícia é essa? Para um judeu ouvir essa notícia desses versículos aqui, era muito difícil. Para eles isso era um absurdo. Paulo estava pregando alguma coisa do outro mundo. Não tem nada a ver com a nossa religião.
O judaísmo não aceita essas coisas. Nós, judeus, somente nós somos o povo de Deus, ponto final. Gentios, vai para fora. Não queremos gentio, não. Essa era a postura de um judeu naquela época. Há milênios vinha desde Abraão. Nós somos o povo de Deus. Eles são idólatras, eles são pagãos. Nós não queremos juntar com esse povo. E culturalmente, século após século, era um povo determinado, separado, não queria ser como os demais povos. Gentil, vai para lá. Não queremos. Nós somos o povo de Deus. Eita, era um orgulho. Era algo que foi forjado por séculos. Aí de repente veio um Paulinho lá. Não, tem gentios também. Eita, cara. Foi um escândalo. Um absurdo. Inaceitável. Não dava para digerir esse troço, não. Que isso? Por outro lado, os gentios estavam tão felizes em saber que Deus estava falando que agora, em Cristo, eles poderiam ser povo de Deus também. Eita! Que bênção, gente! Que bênção! A gente é escolhido, a gente é predeterminado, é eleito, é chamado. Que coisa linda! Vimos nesse texto que aparece quantas vezes a palavra gentil? 2 vezes. Mas que gentil é esse que o apóstolo está falando nesta carta? A quem ele está se referindo? Quem eram os gentios? Maísa? Eram os gentios. Eram os não cristãos. Os judeus eram os pagãos. A coisa era feia. A palavra gentil deriva etimologicamente, gramaticalmente, escrita. Ela vem da palavra gens, que significa clã ou grupo familiar. Grupo. Os gentios eram um pessoal, um grupo ali, mas não era o nosso grupo, os judeus. Biblicamente falando, Priscila, eram os não hebreus, aqueles que não vieram de Abraão, gentios. O japonês tem uma expressão, é Ainoko. Ai é amor, Go é filho, filho do amor, isto é um bastardo. Os judeus não gostavam dos gentios. No Velho Testamento nós podemos ver os judeus um povo bem de Deus, bem separado. Até nas roupas, eles eram monoteístas. Só Jeová e a fé eram Deus deles. Aí os povos circunvizinhos de Canaã havia divindades de monte. E uma das causas de Deus botar o povo dele e destruir todos os povos de Canaã era que o cálice da ira de Deus sobre aqueles povos havia se enchido por causa da idolatria daqueles povos. Os judeus, os hebreus, eram um povo diferenciado, exclusivo, escolhido. Eles se sentiam de propriedade particular de Deus. E Deus, no Velho Testamento, Zeca, ordenava para que os judeus não se misturassem com os outros povos, para não pegar o costume de adorar ídolos. Salomão caiu nessa. Neemias, ele ficou tão irado que alguns remanescentes que não foram levados à Síria casaram com os povos da terra. Nossa, ele mandou embora, falou para os maridos despedirem as mulheres estrangeiras. Tamanha violência, pegava pelo cabelo, mandava embora. A coisa era tão séria, essa questão racial,
E agora, justamente sobre essa questão, Deus está falando no Novo Testamento. É chocante, né? Nós brasileiros temos muitos povos aqui acostumados, é normal. Mas naquela época, ouvir uma palavra como Efésios 3, 1 em diante, que nós lemos hoje, o judeu não aceitava, não. A Bíblia não fala nada, mas não sei se saiu alguns judeus xingando da sinagoga, gritando contra Paulo, sei lá o quê. Vamos matar esse cara. Era tão forte que até Pedro e os demais apóstolos eram precavidos, resistentes a essa ideia de os gentios também ser co-participantes, co-herdeiros, juntamente com eles em Cristo. Vem um estrangeiro aí e vai falar que é herdeiro? Não, aqui na minha casa não. Eita! Não é fácil não, cara. Era um absurdo. Mas Deus sabe fazer as coisas na lei. Ele chama o tal Paulo de Tarso e comissiona esse homem. Você vai falar do povo gentil da minha graça. Você vai ser o despenseiro da graça aos gentios. Você vai ser o administrador. Você vai levar, você vai repartir essas coisas, essa graça da casa aqui. Você vai ser um administrador para outros. Eu admiro o apóstolo Paulo. Mesmo sendo judeu, recebendo uma missão como esta, ele obedeceu. A maioria não faria isso não. Ah, Deus, manda outro, eu sou judeu, eu amo o povo. Esse nosso povo, aqueles lá, não quero saber deles não. Vocês lembram de Jonas? Jonas não queria ir para Nínive, não é não? Mas ele foi. Ele exerceu o seu ministério fielmente entre os gentios. Eu vejo Paulo cumprindo a ordem de Deus, o comissionamento de Deus. E olha, esse homem, apesar de ter pregado os gentios, ele amava os judeus. Olha, Romanos, capítulo 9, versículo 1 a 5, eu admiro esse texto aqui. Romanos 9, de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Olha, como Moisés ia morrer por causa do povo, estava pronto. Paulo também, não só pelos gentios, mas até pelos judeus. Ele amava, ele queria ser considerado até anátema, maldito por causa do povo. Aí ele continua: são israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Palavras de orgulho de um judeu. É um povo especial, assim. É um povo especial. Paulo reconhecia que os judeus eram um povo exclusivo de Deus. No entanto, a graça o fez lembrar e entender que os gentios também, por intermédio da cruz, poderiam ser povo de
visão. Aquele traficante que está matando tanta gente, fazendo tanto mal. Eu quero que você o considere seu irmão. Está doido, pastor? Um demônio desse? Chocante, né? Paulo entendeu. A igreja deve entender. Quando nós conhecemos o amor da cruz, não existe um ser humano sobre a face da terra que nós podemos desprezar. A cruz não despreza ninguém. A cruz é para esses piores. Marcos, se lá no céu nós pudermos ouvir alguns testemunhos daqueles que lá estarão, nós vamos ficar arrepiados. Você fez tudo isso? Você não sabe nem a metade da minha história. Somente quem conhece o Deus de toda graça e de muitas misericórdias pode compreender plenamente esse ministério que esteve oculto pelos séculos. Paulo está explicando esse mistério. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama indistintamente todos. E eu creio que o céu será habitado por todo tipo de gente, por causa da graça e misericórdia de Deus. E eu não me sinto melhor do que ninguém. Mesmo não pecando, mesmo não aprontando como eu estou fazendo, eu não me sinto melhor. Porque a graça me nivelou lá para baixo. A graça fala comigo e diz: você não presta, você não merece. E eu aceito isso, porque é uma grande verdade. Que essa BR não faça acepção de pessoas, que essa BR aceite, ame, evangelize os piores bandidos, as pessoas mais ruins de Maringá. Jesus veio para salvar, para buscar o que está perdido. Jesus é maravilhoso. Ele pode unir nele tanto judeus quanto gentios. Ele pode unir todos. Em Cristo somos um, sua obra. Lá na cruz derruba toda a parede de separação. E o amor de Cristo inunda todos. Efésios capítulo 3, vamos correr um pouquinho, tá? Versículo 2. No versículo 2 aparece uma expressão: dispensação da graça de Deus. Essa maravilhosa notícia precisa ser espalhada pelos quatro cantos do mundo. Deus já dispensou sua graça salvadora na cruz. A cruz é Deus colocando à disposição sua graça para todo pecador. Deus já mandou, dispensou, enviou, distribuiu, deu sua graça. E nós, igreja, agora devemos também levar essa graça aos perdidos, como Paulo fez. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu. A palavra dispensação nesse texto aqui de Efésios 3:2, que Paulo está usando, ela no grego refere-se à palavra no português economia, no grego, oikonomia. É a palavra com duas palavras. A primeira é oikos e a segunda nomos. A palavra oikos é casa, nomos é lei, e dá a entender sobre as leis que administram a casa. Dispensação é isso, é a administração de acordo com a lei da casa. A lei da casa é graça livre, é amor abundante, não é miséria. Superabundante graça,
superabundou onde abundou o pecado. Paulo entendeu o seu chamado como um bom dispenseiro da graça de Deus. Ele cumpriu, levou essa graça aos gentios. E quando eu fico vendo esse verbozinho, e essa palavrinha chamada graça, que Paulo tanto usa no Novo Testamento, você pode ver, ele usa toda hora a palavra graça. E essa palavra não significa apenas algo dado gratuitamente por Deus, mas algo recheado de amor. Nunca tinha visto esse aspecto, mas eu poderia colocar graça e amor como sinônimos. Tamanho é o amor de Deus quando Ele libera graça. Graça é puro amor de Deus. Por isso Ele vem nos ajudar. Paulo levou com muito amor a graça de Deus aos gentios. Foi algo dado por amor, não impositivo. Não foi impositivo, foi amoroso. Deus confiou em Paulo para ele ser o dispenseiro da graça aos gentios. Deus está confiando na CBN para ser dispenseiro da graça salvadora por meio da cruz de Cristo. Há muitos gentios ao nosso redor hoje. Deus está dando para essa pequenina igreja este evangelho puro, verdadeiro, completo, de verdade, de Cristo mesmo. Se você olhar, poucas igrejas, poucos cristãos que conhecem essa palavra que você está recebendo nesta igreja. Poucos. Deus está fazendo de você um dispenseiro. Espalhe, leva essa graça. Paulo cumpriu fielmente seu ministério. Essa igreja precisa cumprir em nome de Jesus. Amém? Amém? Paulo foi fiel. E essa fidelidade a Deus custou prisões, tribulações. Mas você pensa que tudo isso desanimou o homem? Não. O amor era tão grande. O desespero em ver vidas sendo salvas era tão grande que ele não se importava com ele mais. O dispenseiro da graça de Deus não está olhando para si, não está preocupado com o seu sustento. Ele só quer levar a graça de Deus aos perdidos. Não importa o custo, ele está pronto. Atos capítulo 20, versículo 24, olha o pequeno testemunho deste homem. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Não quero saber de nada. O que me importa é cumprir o ministério de dispensar a graça de Deus aos outros. O que importa é obedecer ao meu Deus, levando o Evangelho aos outros. Não importa a minha vida. O que importa é que os outros recebam a graça salvadora. Esse é o coração deste homem. Ele foi escolhido para levar essa graça. Lá no começo, Atos 9, quando Deus o encontrou no caminho para Damasco, Atos 9, 15, o Senhor Jesus fala assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Lá na conversão, Paulo já estava sendo nomeado, incumbido, dispenseiro da graça de Deus aos gentios.
ele recebeu do Senhor esse mistério, essa revelação de que os gentios eram cordeiros da graça. Deus já vinha falando com Paulo quando ele escreve em Efésios capítulo 3, de 4 a 5, ele fala um pouquinho dessa revelação, desse mistério que ele está revelando. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações no Velho Testamento não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E qual era esse mistério que Paulo está falando? Aparece essa palavra mistério. Qual era? Que os do Velho Testamento não sabiam, que os judeus não sabiam, mas que agora Deus estava revelando para Paulo. Qual é esse mistério? Efésios 3, 6. A saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério. Por isso que eu falei no começo, foi uma notícia bombástica. Ninguém esperava. Deus é bom demais. Jesus conta uma parábola que o rei manda chamar os caras para o banquete. Os caras falam, não posso, vou casar, vou comprar uma muda de Deus, desculpa aí. O rei falou, vai para os céus. Tudo que vocês encontrarem lá, encruzilhada, lá no beco, lá na Pindaíba, traz tudo aí, enche. É graça. Por isso eu creio que no céu eu vou encontrar tanta gente que aos olhos deste mundo foram lixos, não prestaram. Tanta gente. No verso 7, ele fala do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Ele sabia do comissionamento. Ele cumpriu, completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Que homem fiel. Quero me basear, espelhar neste homem até o final da minha vida. O diabo muitas vezes já me tentou fazer sair, correr, esconder, desistir. Mas a graça tem me sustentado. E eu creio que essa graça vai me levar até o fim. Paulo me motiva como servo. Efésios capítulo 2, de 13 a 16, ele também explica um pouquinho esse mistério aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, quem? Judeus e gentios fez e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliram na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, gentios e judeus, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos, quem? Em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruído por ela. Por 3 vezes, Paulo está explicando. 2 vira 1, 2 vira 1, 2 vira 1. É isso que a cruz faz. Marido e mulher que brigavam, quando os dois vão para a cruz, vira 1. Quando uma igreja está crucificada, vira uma. Para mim
também, não sei, viver, marido, que a cruz é igual um triturador. Pega o trigo e do outro lado só sai farinha. E a farinha é colocada no mesmo saco. A igreja. Somos farinha do mesmo saco, viu? Amém. Não tem melhor, pior, não tem nada aqui. Misturar as coisas. Né? Ninguém aqui é o bom. Somos tudo igual. Amém. Quando eu vejo a minha tia, Lau, Marcia, eu sei que são meus irmãos em Cristo. Nossos irmãos em Cristo. Quando vem a irmã, vejo a irmã Rosa lá no Japão, nós sabemos que ela é nossa irmãzinha em Cristo. Vejo a irmã Emineide lá em Teresina. Ei, não tenho dúvida nenhuma, é nossa irmãzinha. Vejo a Mary e Tamily, são meus irmãozinhos. Vejo a Shelly nos Estados Unidos, eu vejo como minha irmãzinha. Somos unidos. Cristo nos faz um, Pri. Bom, né? Maravilha. Cristo na cruz não te pega Curitiba, palmeirense, não te bota tudo menos saco. E ninguém fica aí se exibindo. Paulo cumpriu seu ministério, nós devemos cumprir como igreja do Senhor. Essa palavra é uma palavra para toda a igreja. Pena que muitos não ouvem, mas ela é importante para a igreja. Apesar de Deus ter usado o apóstolo Paulo, de eu ter dito sobre a fidelidade desse missionário, o centro dessa mensagem não é ele, é a graça. É a graça que vai salvar os gentios. Nós não podemos levar Paulo dos pecadores, temos que levar a graça. E a graça é uma pessoa, é Cristo. Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Deus nos deu a graça. Somos uma igreja agraciada. Temos Cristo. E agora, Deus está mandando sermos dispenseiros dessa graça. Eu espero que você não fique vindo sozinho. De uma maneira ou de outra, você pega pessoas alcançadas pela graça. Bendito seja o Senhor, que nos fez despenseiros da sua graça. Quero convidar você a se posicionar perante o Senhor da graça e dizer: Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser despenseiro da tua graça. Usa-me, Senhor. Fala com o Senhor. Ora ao Senhor. Pede para o Senhor te usar, para que muitos recebam a graça salvadora. Aleluia.